Bom, boa noite, pessoal. Então hoje o que a gente vai ver são estruturas que já tem em Java para a gente também conseguir utilizar essas estruturas de dados. Não sei se vocês lembram no início da disciplina, quando eu disse que a gente ia primeiro ver estruturas de dados raiz e depois Nutella. Então hoje vai ser essa parte Nutella. Tá? Então, a raiz a gente viu, trabalhou com esses 3 tipos de estrutura até agora. E aí hoje a gente vai ver algumas classes que já vêm prontas em Java para a gente utilizar. Então, se a gente começar pelas listas, então que tipos de listas que a gente viu? Então, a gente viu a simplesmente encadeada, duplamente encadeada e circular. Então, foram os 3 tipos que a gente abordou. E a gente trabalhou com as não ordenadas, depois a gente viu os algoritmos de ordenação que a gente poderia aplicar nessa estrutura, né? E aí a gente fez realmente criando essas estruturas e trabalhando aí com o conceito de ponteiros dos objetos criados em Java. Então, aqui a gente criou 2 classes, que a gente chamou de Node e Lista. Então, essas aqui, em conjunto, era a nossa estrutura base para criar as listas encadeadas, porque a gente já viu a diferença de lista e array, que são os vetores. Então, isso aqui é a parte raiz. Então, isso aqui é realmente para a gente dominar as estruturas de dados. Então, isso que é importante dentro da disciplina, a gente entender como que realmente aquela estrutura funciona, porque aí agora, quando a gente começar a ver essa aula de hoje, então fica mais fácil entender. Então, aqui só para recapitular. Então, o que que tinha lá dentro da nossa classe Node? Então, a gente tinha um elemento que a gente queria armazenar e 2 ponteiros, né? Então, um para indicar o próximo elemento e um para indicar o anterior, se fosse a lista duplamente encadeada. E a classe lista, a gente tinha o início e o fim da nossa lista, e fora os métodos, né? Então, isso aqui foi a nossa implementação raiz da lista. Então, a gente viu as funções para inserir, para remover. A lista a gente podia inserir pelo início, podia inserir pelo fim. Para remover o elemento, a gente pesquisava o elemento e removia. Então, a gente entendeu a fundo o código de programação para a gente estruturar a nossa lista, tá? Então, a gente precisava entender isso, porque só a gente pegar uma... se a gente só pegasse essa parte já pronta do Java, então a gente não iria entender como que realmente funciona lá por dentro, tá? Então, provavelmente é algo parecido com isso que a gente trabalhou. Então, as listas em Java, então elas são chamadas de coleções. Então, é dessa interface aqui, collection. Deixa eu ver se eu consigo. Tá, então, nessa parte aqui dessa interface collection, então é onde que está as estruturas de dado feitas em Java. Então, a linguagem já provê para a gente essa interface. E também a interface list. Então, as duas aí vão estar em conjuntos para poder formar para a gente uma implementação, né, uma solução completa de Java para os tipos lista. Então, a nossa implementação Nutella aqui nesse caso vai ser a classe ArrayList. Então, é essa aí correspondente em Java para a gente trabalhar as listas quase que da mesma forma que a gente trabalhou a nossa implementação. Então, a gente também vai ter os métodos, e aí a gente precisa se familiarizar com esses métodos para poder saber o que eles fazem, e aí a gente conseguiu já só chamar os métodos
sem precisar se preocupar com a implementação deles. Então, essa aqui é a vantagem quando a gente já utiliza alguma classe já pronta, né? Uma biblioteca de soluções que já existe. Então, na maioria das vezes, já economiza tempo e esforço dos programadores. Então, por isso que eu sempre falo, então, antes da gente começar uma solução de qualquer tipo de problema, no caso de programação, então é sempre bom a gente pesquisar antes se já não existe alguma coisa disponível que a gente possa só utilizar e fazer algumas adaptações. Então, é isso, às vezes a gente economiza tempo. Então, aqui eu coloquei os links das documentações. Deixa eu ver se eu vou conseguir clicar aqui. Então, é isso aqui que é a documentação em Java. Então, é aqui que é o básico, né, a Bíblia aí, para a gente pesquisar qualquer classe, qualquer interface nativa de Java, para a gente saber como que funciona. Então, lá no NetBeans, tudo que vocês chamam objeto e clica no ponto, aí aparece aquela lista, então tudo aquilo lá vocês acham a explicação completa nessa parte aqui da documentação Java. Então, é lá da Oracle, então já está na versão 14, que é a mais recente, então a gente consegue achar esse arquivo. Então, aqui a interface collection, tá? Então, aqui eu sei por causa disso. Ela está no pacote da Java útil, tá? E aqui, aí ela vem toda a descrição. Tá? Então, está falando quem é a superinterface, quem são as subinterfaces e quem são as classes que implementam essa interface coleção. Então, olha aqui o tanto de estrutura que a gente poderia utilizar em Java para armazenar algum tipo de coleção. Então, a gente aqui no caso vai começar aqui ó, pelo array list, então eu já vou clicar aqui nele. E a lista, deixa eu ver a lista aqui, então também que está lá na documentação para vocês. Então aqui se a gente vem para baixo, então tá tudo em inglês, tá? Então isso aqui não tem tradução não, tá? Por isso que eu sempre falo também que é importante, quase que obrigação hoje a gente saber inglês, tá? Justamente por causa disso aqui. Porque se a gente ficar toda hora pegando isso e jogando lá no Google Tradutor, então nem sempre vai ser tão prático, tão eficiente, né? Então, se a gente já sabe isso, então facilita também. Então, aqui ela vem explicando, né, como que funciona, como que ela foi implementada. E aqui vem os métodos. Então, aqui vem para a gente consultar de forma rápida, né? Então, aqui, nessa coluna do meio, é o nome do método a ser chamado. Quando a gente clica ponto, digita ponto, então é essa lista aqui, basicamente, que aparece. E aí, a gente não adivinha o que os métodos fazem. Então, a gente recorre à especificação e verifica. Então, aqui é o nome dos métodos, aqui essa coluna é o tipo de retorno desses métodos, e aqui é a descrição, ou seja, o que eles fazem basicamente. Tá? Então, aqui tem para adicionar elemento, verifica se está vazio, para remover um elemento, e assim por diante. Tá? Então, isso é uma interface. Então, aqui só tem os nomes, né, as assinaturas, os métodos, e aí as classes específicas é que vão implementar como que esses métodos vão funcionar. Então, no caso, que seria a array list. A list também é uma interface, então, novamente, vem aqui, né, toda a lista aí de quem que implementa essa interface. Aqui vem as explicações, e aí a gente também tem a lista aí de todos os métodos, tá?
Então, basicamente, a gente vai precisar, às vezes, consultar para não ter dúvidas de como que aquele método funciona. Então, aqui a classe ArrayList. Então, se a gente vier aqui, então a gente tem dois métodos aqui para adicionar. Então, a gente poderia ter um para adicionar numa determinada posição e o elemento, e o outro aqui para adicionar somente o elemento. Então, ele iria adicionando sequencialmente, assim como a gente implementou lá, fez a nossa parte raiz. O Igor está perguntando, todo aquele código para remover um elemento e agora só remove? Isso, Igor. Porque aquele código que a gente fez está feito aqui de alguma forma, só que a gente não tem acesso a ele, porque a gente não precisa saber as especificações, né? Saber todos os detalhes. A gente só precisa saber o que a gente tem que passar e qual o resultado que essa função vai retornar para a gente. Então, essa aqui é a vantagem aqui do Nutella. Então, aqui, por exemplo, então esse add. Então, é bem semelhante igual ao que a gente fez. Então, aqui é o que vem explicando. Então, está falando que vai colocar um determinado elemento no final dessa lista. Então, aqui, essa especificação em Java determinou dessa forma. Né? Lá no nosso, a gente tinha as duas opções, ou inserir pelo início ou pelo final. E aí, até o próprio usuário poderia escolher, ou a gente pré-determinar isso na hora de rodar o nosso programa. E aí, esse aqui tem dois. Então, como que eu vou saber? Né? O que vai diferenciar é o número de parâmetros. E lembra, aí teria que ser na ordem. Né? Então, se eu passar uma posição e um elemento, então ele já vai saber que vai chamar este método. Senão, ele vai chamar, né, seria o outro. Então, se a gente clica aqui, então ele vem dando ainda mais detalhes para a gente. Tá? Então, ele vem explicando, e aí vem onde que está a especificação e o tipo de retorno. Então, ele retorna verdadeiro, né, para dizer que foi colocado na lista de forma correta. Vamos ver outro aqui. Clear. Então, o que ela está me dizendo aqui? Que vai remover todos os elementos da lista. Então, esse clear seria semelhante ao nosso método esvazia lista. Então, é feito daquela forma. Aqui, se contém um objeto dentro da lista, então ele retorna verdadeiro ou falso. O índice, né, ou seja, a posição do objeto, então ele retorna um int para dizer para a gente. Aqui o get, ó, só que aqui é diferente do nosso, né? Então aqui o get a gente precisa passar a posição para a gente ter o elemento aqui de retorno, tá? Aqui verifica se a lista está vazia, então seria esse isEmpty, então retorna também verdadeiro ou falso. A gente tem aqui o remove, né? Então a gente pode remover um elemento de uma determinada posição ou remove o próprio elemento. Então aí lá dentro ele iria comparar, né, percorrer a lista e comparar se existe este elemento aqui passado como parâmetro. Então é exatamente o que está aqui, ó, remove a primeira ocorrência deste elemento, se ele estiver na lista. Então, gente, é isso aqui que a gente tem que se atentar na hora de utilizar qualquer classe que já esteja pronta em Java, quando a gente não quer a gente implementar o nosso código, tá certo? Então, voltando aqui para a apresentação. Então, aqui. Então, a gente já viu que essa ArrayList vai estar lá na java.util, o nome da classe é ArrayList. Então, como que a gente vai declarar utilizando esse tipo de estrutura para poder utilizar esse objeto?
Então, ele vai ser um pouquinho diferente do que a gente vem fazendo. Então, a gente precisa, ainda continua aqui. Peraí, deixa eu pegar uma coisinha aqui. Então, aqui, ele continua utilizando o nome da classe e aqui o nome do objeto, que a gente pode dar qualquer um. Só que aqui, ó, o que é novidade? Então, a gente tem esta parte aqui, isso aqui, que é novidade, né? Porque isso aqui é o que vai dizer o tipo de elementos que vão estar armazenados nessa array list, tá? Então, esse classe armazenado aqui é para a gente substituir pelo tipo de elemento que a gente quer que seja essa lista. E aqui continua da mesma forma, né? Então, a palavra-chave new para chamar o construtor e a gente chama o construtor padrão da classe ArrayList, tá? Então, aqui a gente tem agora um exemplo, ó, um exemplo de aplicação para declarar esse objeto, tá? Então, o ArrayList, então a gente trocou, ó, esse classe armazenada pelo tipo inteiro, por exemplo, tá? Então, vai ser uma lista de inteiros, tá? Então, se eu tentar adicionar outro tipo de elemento nesse ArrayList, então ele daria um erro. Então, é basicamente isso que dessa forma que vai funcionar. Então, aqui, as principais funções. Então, a gente já viu algumas lá na documentação, mas aí vamos aqui ver exemplos, né? Que seriam no próprio código. Então, aqui a gente tem para adicionar um elemento. Então, é só chamar aqui o add, que a gente viu. Como é uma lista de inteiros, então basta passar aqui como parâmetro um valor inteiro. Então, aqui no exemplo, poderia ser o número 25. Se a gente quer recuperar esse elemento, ou seja, no caso aqui, pegar esse elemento, saber qual que é esse elemento. Então, é o get, e aqui a gente tem que passar a posição do elemento, né? Então, essa é a diferença lá do método que a gente fez. Então, aqui no caso, se a gente pegar, né, da lista, que é o objeto que a gente criou, chamar a função get passando a posição 0, então, se a gente aqui criar isso, então a gente vai conseguir armazenar esse valor, tá? Ou então jogar, colocar isso aqui direto dentro, né, de um system.out para imprimir. Então, poderia ser dessa forma, tá? Aqui, para verificar a quantidade total de elementos dessa lista, né? Então, se a gente precisasse dessa informação, então qual que é o método que faz isso? É o size. Então, sempre o objeto que a gente criou, lista, ponto, o método que a gente quer acessar. Então, aqui seria o size, que traduzindo seria tamanho. Então, aqui qual o tamanho da lista? Se eu coloquei só o elemento 25, então o tamanho teria que me retornar 1. Para esvaziar a lista, então a gente viu que essa função aqui, clear. Para pesquisar por um elemento, pelo elemento para saber qual que é a posição dele. Então, seria esse index of. Então, aí a gente passa aqui como parâmetro o elemento que a gente está procurando. Então, como a gente sabe que a gente inseriu 25, então a gente colocaria o 25, e aí ele retorna aqui um inteiro para dizer qual que é a posição. Então, aqui no caso, ele teria que retornar para a gente o 0, porque ele foi o primeiro elemento a ser inserido. Então, aqui ele trabalha com os mesmos índices como se fosse de vetor. Então, começando no 0. Se o elemento não for encontrado, então ele retornaria -1. Então, isso está lá na especificação, né? Por quê? Então, às vezes, saber isso aqui é importante, dependendo da lógica que a gente estiver fazendo no nosso programa para resolver um problema. Para ordenar a lista, então a gente chamaria aqui esse sort, tá? Então, a gente teria que chamar aí a interface. Para remover o elemento,
Então, a gente chama aqui a função remove, né? Mas aqui seria do inglês remove. Então, aqui também passando o índice. Então, se for o índice 0, então ele vai remover esse elemento 25 que a gente colocou, tá? Então, essas são os principais métodos, né, que a gente vai utilizar para essa classe ArrayList. Continuando. Então, aqui seria um exemplo desses, né, que a gente tem feito aí nas últimas aulas, para realmente ver como que vai funcionar isso na prática. Então, aqui a gente tem um scanner declarado para a gente pegar a entrada do usuário. Aqui, igual a gente viu agora mesmo. Então, a gente tem um ArrayList, o tipo de dados que a gente vai armazenar nesse ArrayList, o nome do objeto e chamando o construtor. E aqui, um número inteiro para a gente pegar aí a entrada do usuário. Então, aqui dentro do while, então a gente faz aqui, né, pede para o cara digitar um número, aqui a gente pega, então aqui no caso ele não está considerando o número 0. Então, se o número não for 0, ele vai chamar aqui a função add, passando como parâmetro o número que foi digitado, tá certo? Então, ele vai fazer isso até o cara digitar 0. Então, ele definiu aqui o número 0 como sendo a parada da entrada de dados. Lá nos exemplos que a gente fez, a gente considerou um número negativo, né? Então, mas aí tanto faz, né? Aí depende de como a gente está implementando. Então, ele preencheu esse ArrayList e aqui ele só vai imprimir, né? Nesse for, ele só vai mostrar quais os elementos que foram impressos. Então, lembra lá o lista.get? Então, está aqui dentro dos parênteses do println. Então, a gente tem que fazer aqui, ó, como a gente, nesse get do ArrayList, a gente precisa passar um índice. Então, por isso que a gente tem o i, que está aqui, foi declarado nesse for, para a gente utilizar justamente para esse propósito. Então, ele vai parar de imprimir quando? Quando este i for menor que o tamanho total da lista. Por que menor? Porque começa no índice 0. Se a gente colocasse menor ou igual, então aí daria um erro, né? A gente iria acessar uma posição desse ArrayList que não existe, tá? Então, isso ele informa para a gente. Então, vamos lá agora para o NetBeans. Então, aqui as listas. Então, aqui isso aqui eu já coloquei no Moodle também para vocês, essa parte. Então, é basicamente isso que a gente acabou de ver, tá? Então, aqui, a gente tem lá o ArrayList com o inteiro, a lista, igualzinho a gente viu aí agora nos slides. E aqui a gente insere dois números, né? Aqui eu não coloquei o scanner, tá? A gente vai fazer isso daqui a pouco. Então, aqui adicionando o número 1 e o número 6 nessa lista que eu acabei de criar. E aqui eu estou testando, então se a lista for vazia, eu quero que informe que a lista está vazia. Se não, eu quero que diga para mim quantos elementos que existem. Tá? Isso aqui é suposição só para a gente ver como que funcionam os métodos, tá? Então aqui, se a lista estiver vazia, então lembra, o isEmpty retorna o quê? Verdadeiro ou falso. Então por isso que eu posso colocar dentro do if dessa forma. Então o lista, que é o objeto que eu criei, ponto isEmpty, ou seja, então se for verdadeiro, então, ele vai dizer que a lista está vazia. Else, né, ou seja, se isso aqui retornou falso, ele vai dizer, eu quero que ele imprima o tamanho. Então, lista contém quantos elementos? Então, vai ser essa função aqui, size. Tá? Então, ele sai exatamente isso aí, como saída. E aqui é para imprimir cada elemento que a gente inseriu. Então, como que a gente está fazendo? Então, dentro de um for, um contador i, para a gente pegar os índices, então por isso que ele tem que começar do 0. A condição de parada é quando a gente atingir
o tamanho da lista menos 1, porque o índice começa de 0, e a gente vai incrementando de 1 em 1. E aí, então, a gente vai imprimir. Então, o elemento tal vai ser igual a quem? A esse lista.get passando aqui o índice. Então, é basicamente isso, tá? Então, vamos ver aqui, rodar para ver o que ele vai retornar. Deixa eu limpar aqui, né? Então, olha lá. Então, ele retornou exatamente o que a gente tinha pedido. Então, a lista contém 2 elementos, e quem são eles? Elemento 0 igual a 1, elemento 1 igual a 6, tá? Então, esse exemplinho aí só para vocês entenderem. Agora aqui, vamos supor, eu não quero mais utilizar esse tipo inteiro, eu quero testar com outro tipo para ver que realmente funciona. Então, como que a gente faz? Então, aqui eu já deixei criado também esse tipo aqui, com string para a gente ver. Então, o que eu precisei fazer aqui? Então, precisei aqui criar uma nova lista, né? Porque se eu quero mudar o tipo, eu não poderia continuar usando essa lista daqui, porque essa é do tipo, vai armazenar elementos do tipo inteiro. Então, por isso que eu teria que criar um outro objeto. Então, eu chamei aqui de lista 2, e agora vai ser um array list com elementos do tipo string. E aqui o construtor normal. Então, aqui eu estou colocando 2 elementos. Então, quem são eles? Então, coloquei nomes próprios. Então, vou chamar o mesmo método add, né, para adicionar. Então, a lista 2.add, e aí eu coloquei entre aspas duplas, porque é string. Então, add Bruna e depois add Fábio. E aqui, novamente, o for é igualzinho que a gente fez aqui, tá? Para percorrer esses elementos e imprimir para a gente o que tem dentro aí dessa lista. Então, vamos rodar aqui para ver a diferença. Ai, odeio quando o negócio fica em sync, peraí. Ai, não rodando. Peraí. Isso, tem algum bug aí no NetBeans. Então, aqui, agora essas duas linhas que a gente acrescentou esse código, tá? Então, elemento 0 igual a Bruna, elemento 1 igual a Fábio. Então, é assim que a gente consegue manipular essa classe ArrayList. E aí tem, além daqueles dos slides, então, o que eu disse para vocês, se precisar de algo a mais ou ficar com dúvida no tipo de retorno, como que um método funciona, então sempre recorrer à documentação própria de Java para tirar essas dúvidas. Beleza? Acompanhou aí, Hugo? Tudo certinho? Ok, então vamos continuar. Pode falar, Hugo.
No caso, Bruna, você consegue pegar de outra classe a informação do main tals e vice-versa? Como assim? Qual informação? Você fala para ser armazenado? Sim, a gente consegue, em vez de utilizar esses tipos primitivos, né, ou tipo base, a gente conseguiria colocar ali por uma classe complexa, né, um elemento complexo. Então seria dessa forma aqui. Peraí, deixa eu sair de novo. O que eu fiz aqui, gente? Aí. Aí isso vai estar lá no final aqui da aula dos exercícios para a gente pensar como que seria. Mas é basicamente isso, em vez aqui de ser um array list de inteiros, então poderia ter, por exemplo, um array list de alunos. Então aí eu teria que criar aqui essa classe alunos dentro do meu projeto para que a gente conseguisse armazenar o que a gente precisa. Ou um array list de produtos, né? Então a gente poderia utilizar dessa forma. Você lembra da aula de exercícios que a gente fez? Onde tinha lá na lista alguns exercícios que já estavam propondo isso, né, para criar uma outra classe para ser, para que os elementos fossem armazenados numa lista. Então, além da implementação raiz que a gente fez, a gente ainda tinha que implementar essa nova classe para armazenar o que a gente precisava. Aqui com a Relist, então vai facilitar um pouco isso, porque agora eu não preciso mais me preocupar com a estrutura, em como fazer os métodos de forma correta. Eu só preciso conhecer os métodos e chamar esses métodos, e aí eu só vou precisar, basicamente, criar essa classe para armazenar a informação que eu preciso. Então, essa que seria aqui a vantagem de já se utilizar essas estruturas prontas de Java. Beleza? Foi isso a sua dúvida? Ok, então vamos continuar. Então agora filas. Então qual que vai ser a estrutura? Então só para a gente relembrar, então a gente viu que a fila é do tipo FIFO, né? Então first in, first out. Então quem chega primeiro vai ser o primeiro a sair. Então aqui está a figurinha aí para representar, né? Como se fosse uma fila normal mesmo, né? De pessoas. Então aqui um atendente. Então o primeiro que chegou na fila vai ser o primeiro a ser liberado também. Então qualquer novo objeto, qualquer nova pessoa vai ficando atrás desse outro bonequinho aqui, tá? Então aqui foi essa estrutura, né, que a gente fez. Então é um tipo especial de lista. Então a gente continua tendo o encadeamento e a gente só insere no fim e remove sempre do início. Então essas eram as regras de uma fila. Então foi assim que a gente implementou. Então bem parecido, né? Então a gente só tinha que sabendo quem seria o próximo elemento. E aqui também a gente teria que saber o início e o fim dessa fila. Aqui a parte de Java, né, a Nutella, então qual que seria aqui a estrutura? Então a gente vai utilizar essa interface Kiwi, tá? Então ela é uma interface e aí a gente precisa utilizar uma classe para conseguir de fato utilizar os métodos. Então aqui seria correspondente essa linked list. Então ela seria semelhante aí às filas que a gente implementou de forma raiz, tá? Então como que a gente iria implementar essa fila?
Então, aqui, como que a gente iria criar o nosso objeto para a gente poder manipular? Então, a gente tem que ter aqui o tipo. Então, esse queue aí para dizer que é do tipo fila. Aqui chamei de fila. E da mesma forma que a gente viu no ArrayList, então a gente precisa colocar aqui também quais os tipos de objeto que essa fila vai armazenar. E aqui no construtor agora a diferença é que a gente vai chamar esse linked list, tá? Então a gente vai poder utilizar todos os métodos desse linked list aqui. Por quê? Porque interfaces em Java, elas têm a assinatura do método, mas não têm a implementação. Então, por isso que a gente precisa sempre escolher uma classe aqui concreta para poder utilizar esses métodos, tá? Então, aí a documentação correspondente, eu coloquei o link aí no material para vocês. Mas, basicamente, então, quais seriam os métodos principais? Então, assim como a lista, então a gente também tem aqui um add, passando o parâmetro. Então, se a gente criou uma fila de inteiros, então a gente passa aqui um valor inteiro. Para remover, então a gente chama esse remove, e aí ele vai dizer aqui para a gente, tá? Se foi removido ou não. Por que que aqui a gente agora não está passando nenhum parâmetro? O que que você acha, Hugo? Porque é o X? Não. Lembra que na lista a gente precisava passar qual elemento ou a posição a ser removido. E aqui não tem. Por quê? Magia negra. Não, nesse caso não é magia negra, não. Peraí, deixa eu tirar esse. Não é magia negra, não. Então, o que que acontece? Por quê? Lembra das regrinhas da fila? Então, sempre o primeiro será removido. Então, sempre quem chegou primeiro vai ser removido. Então, sempre vai ser removido quem está no início dessa fila. Tá? Então, por isso que a gente não precisa passar o parâmetro, porque sempre vai ser só o primeiro, a gente só pode remover dessa forma. Da mesma forma que a pilha também tem uma forma especial da gente remover os elementos, a gente não pode remover de forma aleatória. Então, é por esse motivo. Aqui, para examinar, então é a gente andar, né, percorrer essa fila, tá? Então aqui a gente chama essa função element. Para esvaziar, a clear, e aqui para o tamanho, então a gente coloca aqui o size, tá certo? Então essas seriam as principais aí para a gente utilizar. Ops, deixa eu apagar aqui. Ai. Então aí se a gente fosse lá para o NetBeans, então a gente também consegue fazer isso aqui, tá? Então esse não tá feito. Então a gente vai tentar fazer aqui na hora. Então a gente pode, ou, né, eu vou criar tudo aqui dentro mesmo desse exemplo, tá? Só para facilitar, mas a gente poderia criar um outro projeto. Então aqui, vamos começar aqui a nossa fila. Então a gente teria lá que ter a nossa interface,
Então, vamos começar com um tipo aí primitivo para a gente entender. Fila. E aqui o construtor a gente não pode chamar a interface queue. A gente tem que chamar quem? A linked list. Aí ele vai dar os erros, porque a gente aqui não importou a biblioteca, né? Para que tem essas classes. Então a gente precisa importar. Então importamos aqui das duas, então olha lá. Então agora sim a gente pode utilizar todos os métodos que estiverem inerentes aí a ela. Então, da mesma forma, então vamos adicionar elementos. Então, aqui, tá vendo? Então, essa lista toda aqui que aparece para mim, então é tudo que está lá na documentação Java que eu posso utilizar para esse tipo, para essa classe linked list. Então, aqui, às vezes vai aparecendo algumas dicas já, né, para facilitar, é o que está lá da documentação, tá? Então, para agilizar aqui. Então, aqui a gente quer o primeiro. Então, a gente quer passar já só o parâmetro do número que a gente quer. Então, por exemplo, em um 45, fila.add 10. Fila.add 1. Tá? Então, adicionamos 3 elementos. Então, aqui, ele ainda vai ter alguns métodos adicionais aqui. Deixa eu ver aqui. Então, aqui não veio. Vou pegar a linked list aqui. Então, aqui tem essas aqui para a gente percorrer. Então, seria esse pick, então, que ele vai retornar, mas não remove o primeiro elemento da lista. Então, só para a gente saber quem que é o primeiro. Esse poll, então, ele já pega quem é o primeiro elemento e remove dessa fila. Tá? Então, aqui ele tem, né, a função remove, ou seja, ele só vai remover quem? Aqui, o primeiro elemento da lista. Se a gente quiser aqui, passando um índice, tá? Então, aqui, essa linked list, ela não é específica de fila, né? Então, a gente pode fazer ela trabalhar como uma fila, então, por isso que a gente tem que aqui escolher os métodos que a gente pode utilizar. Então, se fosse este outro tipo de remove ou este aqui, então já não estaria especificando a fila tradicional que a gente viu, né? Aí serviria para outros tipos de fila, né? Uma fila de prioridade, alguma coisa do tipo, onde um elemento poderia passar na frente do outro, tá? Então seria esse tipo, mas já está aqui os métodos prontos que a gente pode utilizar. Da mesma forma, o tamanho dessa fila, tá? Aqui, se a gente quiser modificar algum elemento dessa fila, então a gente precisa passar a posição que ele está e o novo elemento. Então a gente consegue substituir, tá? Então, em vez de ter que remover para depois trocar o que a gente faria lá nas nossas estruturas raiz, então aqui já está pronto para a gente, tá? Então vamos ver aqui, copiar aqui esse for. Então aqui eu tenho uma fila para saber
Aqui agora eu não tenho o get, tá? Então, provavelmente vai ser aquele elemento. Deixa eu ver. Over remover, não é isso que eu quero. Esse aqui vai ser só o primeiro, mas vamos testar ele aqui. Tá, então, o que a gente percebeu? Então, aqui ele variou o índice corretamente, só que o pick só pega o primeiro elemento. Tá, então, é isso aqui. Então, o element só pega o pick não, o element. Se a gente colocasse aqui o pick. Então, mesma coisa, só o primeiro. Se fosse o Paul, aí a gente iria tirar da lista. Então, aqui ele não faz... Ai, cadê? Tá aqui. Bom, deixa eu ver se tem a função aqui para andar nessa fila. A gente só consegue pegar o primeiro e o último. Get index. Ué, aqui conseguiria também, mas ele deu aquele erro, né? Vou ver de novo. Não é get class. Será que é por causa disso? Ah, sim. Tá, então aqui a interface não tinha um método get, então é da linked list. Então já é... Então a gente poderia aqui utilizar ou então teria que chamar, fazer alguma outra alteração aqui, mas que como vocês ainda não viram a fundo a orientação a objetos, então iria complicar um pouco para o entendimento. Então a gente pode deixar dessa forma, igual a relist, então a gente utiliza assim, para a gente conseguir realmente ter acesso a todos os métodos. Então aqui a gente também consegue agora pegar todos os elementos dessa fila, tá? Então agora 45, 10 e 1. Então vamos agora utilizar um método para remover. A gente vê fila.expol que vai tirar aí o primeiro. E depois a gente percorre de novo. Então aqui a gente tinha 45, 10 e 1. Então a gente chamou aqui esse poll. Então tá lá na especificação. Então ele remove o primeiro da fila. Então removeu quem? O 45. Então por isso que na segunda vez que percorreu,
Então, agora o primeiro elemento passou a ser o 10 e o próximo o 1. E aqui o índice também, olha, foi atualizado, né? Então ele já removeu lá o primeiro, tá? Então, fazendo dessa forma, a gente consegue, dependendo do que a gente precisa para o nosso programinha, então a gente vai tendo que realmente testando, olhando documentação, para saber como que a gente faz, né, vai resolver utilizando a classe já pronta, tá? Dúvidas aqui, Hugo, para a fila? Bom, se não tem dúvidas, eu vou continuando aqui. Então, agora a gente consegue ver as pilhas. Então, diferente da fila, então aqui a pilha agora ela vai ser do tipo filo ou lifo, né? Seriam as duas formas da gente entender uma pilha. Mas é basicamente o quê? O último a ser inserido vai ser o primeiro a ser removido, ou o primeiro a ser inserido vai ser o último a ser removido. Aqui foi a forma que a gente fez a nossa implementação. Então, a gente tinha também, dentro da classe Node, a gente tinha um elemento i para saber quem é o próximo, e a classe fila, a gente tinha somente o conhecimento de quem era o topo dessa pilha. Quer dizer, aqui é pilha, né, gente? Aqui tá com errinho, tá? Então, aqui, qual a estrutura de Java correspondente para pilhas? Então, a gente vai utilizar essa stack. Tá? Então, vai ser essa stack aqui, e aí ela também tem a documentação. Então, essa não é interface, já é classe mesmo. Então, a gente consegue construir, né, o nosso objeto dessa forma. Então, stack, o tipo de objetos que a gente quer armazenar nessa estrutura, o nome que a gente vai dar para poder trabalhar, e aqui chamando o construtor. Aqui agora para adicionar, então olha só a diferença. Então não vai ser mais um método add, vai ser push, tá? Então push e a gente passa aqui como parâmetro o elemento que a gente quer adicionar. Para remover, então lembra, a gente só pode remover o topo por vez. Então aqui vai ser quem? Pop. Então se a gente chama o pop, ele vai remover este elemento, tá? É este elemento do topo. Para examinar, então aqui seria a pick, tá? Então aqui seria o nosso percorrer essa pilha. Para esvaziar, clear, e para saber o tamanho, size, tá? Então aqui igual das outras estruturas que a gente viu. Então o que está diferente aqui é para adicionar e remover e examinar. Então adicionar é push, remover pop. Então assim que quem criou as estruturas em Java denominou. Então deixa eu apagar aqui. Isso, aí antes da gente ver os exercícios, então aí vamos tentar lá no NetBeans implementar a pilha. Então, da mesma forma que a gente fez ali, então a gente pode colocar aqui stack do tipo, vamos pôr um string agora para a gente mudar um pouco, pilha, chamando construtor, dessa forma. Então, o mesmo erro, por quê? Porque a gente não tem adicionado essas bibliotecas. Então, a gente
adiciono a importação, então é essa aqui, olha. E aí agora a gente consegue utilizar os métodos. Então, pilha, ponto, o push. Aí vamos colocar um teste aí. Pilha, ponto, push. ECO 132. E aí vamos ver como que a gente vai percorrer. Então aqui, se a gente vier buscar a stack, aqui. Então aqui são os métodos. Então para a gente saber se essa pilha está vazia aqui, então é só empty. O pick, então vai pegar o topo dessa pilha e não vai remover ele, só vai retornar para a gente quem que é o topo. O pop, como a gente viu, remove, e o push é para a gente adicionar. Então aqui o search, né, que seria para a gente procurar algum objeto, tá? Mas como a gente tem aqui, olha, ele tem todas essas outras interfaces e a stack é derivada delas, então a gente também consegue utilizar os outros métodos, tá? Então vamos aí pensar, procurar um elemento. Ele retorna o que mesmo? Ele retorna um inteiro, que vai ser quem? A posição, né? Então aqui vamos posição do elemento teste. Então seria a nossa pilha ponto search, ops, cadê? Ponto. Então aqui, teste. Então vamos ver o que ele vai retornar. Então, posição do elemento teste. Então, aqui ele deu posição 2. Based. Deixa eu ver. Vou fazer por outro aqui. É isso aí. Então, aqui agora, ó. Então, é isso que significou esse one based aqui, ó. Então, aqui, diferente das listas e filas, então na pilha ele conta a partir da posição 1, tá? Então, vamos ver se faz sentido aqui com o que a gente viu. Então, a gente inseriu primeiro quem? O teste. Então, o teste está na nossa base, certo? Deixa eu pegar aqui. É como se o teste estivesse aqui, fosse o primeiro aí dessa pilha. Em seguida, a gente criou esse CO2, então ele viria aqui dentro, né? Então, seria aqui o... Deixa eu ver se ele... Não foi, não.
teste e aqui o ECO 132, como se fosse dessa forma aí. Não sei como é que muda aqui, não. Tá, então, é como se ficasse assim. Então, quem tá... Então, cadê? Então, ele tá falando aqui. Então, a posição do elemento teste... Aqui eu esqueci de mudar, né? Aqui é o ECO 132, para a gente não confundir. Isso. Então, na verdade, ele começa a contar de 1 a partir do topo, tá? Então, o ECO 132 que ficou no topo, então ele tem aqui a posição 1 e o teste que ficou na base, posição 2. Porque a gente só tem 2 elementos. Se a gente criasse mais, então aí o novo aqui teria... Cadê? Se a gente colocasse mais um elemento. Então, aqui, aí este novo seria a posição 1, aí esse é o 132 passaria a ser a posição 2 e o teste a posição 3. Então, é isso que ele vai fazer conforme a gente vai inserindo, tá? Para remover. Então, qual que é lá a função para remover? É a pop. Deixa eu limpar o desenho aqui. Então, tá. Então, eu tenho esses 2 elementos, então vamos remover um deles. Pilha.pop. Um deles não, né? Vai remover sempre do topo, né? Então, vamos aí verificar. Deixa eu ver, tem uma lá para verificar. Está vazia para achar o objeto. Pilha.pop. E aqui eu vou chamar o pique. Pra gente ver. Então, qual que era aqui, ó? Vou chamar aqui antes também pra gente ver a diferença, né? Então, olha lá. Então, antes, né, quem estava no topo da pilha era o elemento ECO 132, que é correspondente a essa linha aqui. Aí aqui ele imprimiu, né, as posições. Aí eu chamei o pop. Então, o pop remove quem está no topo. Então, quando eu chamo o pique de novo, porque o pique me retorna quem está no topo, então ele retornou que agora é o teste, certo? Aqui, se a gente continuasse, então chamar novamente um pilha.pop, ou seja, agora ele retorna o teste, e aí a pilha fica vazia, né? Então vamos fazer aquele teste para a gente ver. Pilha.empty, porque me retorna booleano, não é isso? Olha. Então, o método empty retorna booleano. Então, testa se a pilha está vazia. Então, se aqui der verdadeiro, então a gente vai dizer pilha vazia. Else pilha possui elementos. Aí vamos ver. Aí, exatamente, tá? Então, depois esse pop,
Aí eu retirei o elemento teste. Então, aí quando entrou aqui nesse if, então ela já estava vazia. Então, por isso que deu verdadeiro e imprimiu essa linha aqui, tá? Então, é assim que a gente vai trabalhar agora com essas estruturas que já estão prontas em Java. Então, elas vão facilitar um pouco aí a vida de vocês. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Nesse pilha.search, ao invés de buscar pelo elemento, tem como você jogar a posição e ele te dar o elemento? Vamos ver lá, Hugo. Né? Neste caso aqui, não. Tá? Então, a gente só tem estes métodos aqui. Aí, aqui, como a gente tem, ele vem da classe vetor e da objeto, então pode ser que a gente consiga pegar os métodos que estão aí das outras classes, tá? Então, deixa eu ver aqui. Aqui a gente tem os edits tradicionais. Aqui eles têm o get. Set, tem um get aqui. Então, aqui, então tem. Tá, então, vamos testar lá, ver se daria. Testando o get. Aí a gente pega a nossa pilha, ponto, um get. E aí lembra, a gente não pode usar aqui um índice 0, né? Então aqui ele está considerando o índice 2, quer dizer, ele está numerando a partir de 1. Vamos ver se vai funcionar. Então, testando o get, aqui eu só esqueci de dar um espacinho. Isso. Então, quem que é o get da posição 1? É o SE132, então tá correto aqui. Então, a gente consegue utilizar, tá? Então, basicamente, a gente vai conseguir utilizar toda essa lista aqui, tá? Mas aí a gente precisa procurar de onde vem todas essas opções aqui. Aí é como tá aqui na documentação. Cadê? Aqui. Então, estão aqui, tá? Dessas duas classes, então, que a gente consegue utilizar também. Então, é essas aqui que estão integrando além dessas, tá? O que é isso, Silvio? Entendi, não. O que você quis dizer aqui, Hugo? A MM, eu tô por fora desse aí, não sei não. Ah, tá, agora traduziu, eu entendi. Ai, ai. Beleza, mais alguma dúvida dessas 3 estruturas que a gente viu hoje? Tá, então tá.
Então aí, vou passar agora, ler aqui quais os exercícios, então, que eu propus, né, que eu estou propondo aqui para vocês fazerem para conseguir testar isso que a gente acabou de ver. Então, para o ArrayList, então qual que seria o programinha? Então, construa um programa que utiliza um ArrayList para cadastrar alunos. Cada aluno será identificado pelos atributos. Então, lá na classe alunos que vai ser criada, aí tem que ter esses 3 atributos no mínimo: nome, matrícula e data de nascimento. E aí, quais as opções que o programa tem que oferecer para o usuário? Então, cadastrar esse aluno, listar todos os alunos, pesquisar ou remover. Mas só utilizando quem? Os métodos da ArrayList. Então, aí tem que quebrar um pouquinho a cabeça para usar lá a documentação para testar, para conseguir fazer essas 4 funções aqui do programa, tá? Para a fila, então, qual que é o exercício? Implemente um programa que contemple uma fila de contatos para um call center. As opções do programa devem ser inserir contato, ir próximo contato ou sair. Tá? Então, lembra que a fila tem uma ordem para entrar e para sair. Tá? Então, aqui vai ser o quê? Deve solicitar ao usuário os dados e incluir o contato na fila. Então, vai ser uma fila de contatos. Tá? E aí, o próximo contato. Então, deverá pegar o contato do início da fila, removê-lo e mostrar os seus dados na tela para o usuário efetuar o contato com o cliente. Tá? Então, seria um exemplo, né? Por que é o call center, esse modelo de fila seria apropriado? Quando a gente tem um problema, por exemplo, cartão de crédito, a gente liga. Às vezes, quando os atendentes estão ocupados, qual a mensagem que aparece no telefone ou no chat do site? Então, você é o número, sei lá, 23º da fila. Então, como que a fila vai esvaziando? Então, quem chegou primeiro vai sendo atendido e a sua posição vai diminuindo para você uma hora também chegar a ser o primeiro a ser atendido. Então, aqui seria lá na tela de um atendente, né, de um call center, para ele ir atendendo e tirando as dúvidas desses usuários. Então, aqui seria uma simulação simples, né, simplificada, para a gente conseguir utilizar aí essa estrutura fila. E por fim, para stack, para pilha, então seria criar um programa que gerencie uma pilha de tarefas a serem cumpridas. As tarefas são strings que descrevem uma ação a ser executada. Então aqui já está dizendo o quê? Então vai ser uma stack e os elementos vão ser do tipo string. Então não teria que criar outra classe aqui para a gente conseguir trabalhar. E aí o usuário vai ter 2 opções. Então ele pode inserir uma tarefa na pilha ou obter a próxima tarefa da pilha. Tá? Então como que seria? Então inserir, normalmente obter. Então sempre vai pegar quem? A do topo. Né? Então ele vai aí sempre pegando a do topo para saber qual a tarefa que ele teria que executar. Tá? Então, só aqui na fila e na lista, que aí vai ser preciso criar uma classe extra para conseguir utilizar as estruturas. Na pilha não, porque vai ser uma pilha do tipo com elementos do tipo string. Então é isso que eu falei mais cedo aqui na aula. Então lá do ArrayList. Então aqui seria aqui, em vez no lugar desse integer, então seria lá a classe que você vai criar de alunos, para dizer o quê? Que esse ArrayList vai armazenar elementos, né, objetos do tipo aluno. Tá? Então aqui, ó, dentro aqui do projetinho, aqui. Então aqui dentro do projeto você vai criar
essa classe aluno, e aí vai colocar os atributos para você conseguir chamar ela aqui, né, no main e conseguir colocar, utilizar essa informação. Os métodos, onde você coloca, você pode ou deixar, né, no main, mas você pode já colocar direto lá na aluno, ou então, né, teria que criar uma segunda classe também, só para você fazer essas interações aqui. Deixa eu limpar aqui. Né, aqui, né, então cadastrar, listar, pesquisar ou remover, né. Então basicamente vai ser chamar lá as funções, então aí depende, pode ser tudo dentro do main, tá, e fazendo aquela, se precisar, né, alguma coisa lá chamar com alunos que você criou, ou então você colocaria isso aqui dentro de alunos, mas aí eu acho que não seria tão legal, tá? Porque lá para alunos seria mesmo só para ter, né, saber quem são, né, esses alunos. Então acho que no main vai ser o mais simples aí, tá? Cria release, cria classe alunos, e aí consegue fazer isso aqui, tá? Lembrando que para cadastrar, cada aluno cadastrado, você tem que perguntar essas 3 informações aqui para você poder jogar lá na classe alunos. Então, a classe alunos tem que ter os métodos get e set, pelo menos, tá? E aí, depois que jogou isso lá, então aí isso faz parte do seu array list. E a mesma coisa aqui para fila, então precisa ter uma classe extra contato, onde você vai definir alguns atributos que esse contato tem que ter, para depois eles poderem fazer parte dessa fila e também retornar as informações de forma correta. Então, esse aqui seria o mais simples. Então, talvez começar por esse e tentar fazer os outros, tá certo? Alguma dúvida mais? Voltei depois. Não, beleza. Tá, então a gente finaliza por aqui. Então aí terça-feira que vem parece que vocês vão ter uma palestra às 18 horas. E aí às 19 a gente começa aqui. Vai. A Wanderleia vai avisar aí para vocês, tá? Tudo certinho, como que vai ser. Então aí depois, como live no Instagram só consegue ser de 1 hora, então a gente vai ter aula normal e aí, se você conseguir iniciar esses exercícios, é melhor para a gente já ir direto para as dúvidas, tá? Mas aí a gente vai tentar resolver esses exercícios aí na aula de terça-feira, beleza? Ok. Então é isso por hoje, Hugo. Então vou encerrar aqui. Exatamente. Então é tudo, pessoal. Então falou, gente. Boa noite. Até a próxima.